milhares de vidas foram salvas após a intervenção das forças israelenses. Eles os impediram? Somos muito gratos pela intervenção de Israel. Se Israel não tivesse intervindo em Sueida, não estaríamos fazendo esta entrevista hoje. O convidado de hoje passou os últimos anos documentando um dos conflitos mais negligenciados do Oriente Médio. Baha Abu Hamid é um ativista druso, arquiteto e correspondente de guerra de Sueida, no sul da Síria. Por meio de seu trabalho com a Jatro Press, ele tem feito reportagens diretamente das linhas de frente do conflito, documentando a crise humanitária, o sofrimento dos civis e o futuro incerto enfrentado pela comunidade drusa da Síria. Em 2025, a província de Sueida foi abalada por uma violência sectária devastadora que deixou centenas de mortos e milhares de deslocados. E levantou questões urgentes sobre o futuro da Síria, a segurança de suas minorias e o papel que Israel pode desempenhar na proteção delas. Hoje, vamos discutir o que Baha testemunhou pessoalmente, o que o mundo ainda não entende sobre Sueida, se a nova liderança da Síria é confiável, a intervenção de Israel e se a paz entre Síria e Israel é possível. Baha. Seja bem-vindo e obrigado, Daniel, por nos receber. É um grande prazer. Shalom do Monte Nasha. É realmente uma honra ter você aqui. Baha, vamos começar do começo. Quem é Baha Abu Hamid? Conte-nos sobre como foi sua infância em Sueida. Como era antes da Guerra Civil Síria? E nos leve de volta e nos faça imaginar como era naquela época. Naquela época, eu nasci em Sueida e viajei para o sul de Omã. Fiz meus estudos lá, onde vivi por mais de 9 anos. Em 2008, voltamos para a Síria. Depois de alguns anos, a Guerra Civil começou, que sim, durou mais de 15 anos. Eu estava fazendo meu mestrado em arquitetura com foco na conservação de edifícios históricos em Damasco. E depois da guerra de Assad, a situação só piorou. Mesmo assim, Assad era um grande ditador. Mas quando al-Jolani passou a governar a Síria, a situação das minorias começou a piorar cada vez mais. Então eu tive que voltar para Sueida, minha cidade natal, quando começaram os ataques contra os alauítas na costa síria. E nós começamos assim divulgar o que estava acontecendo lá, documentando as coisas, as violações que o governo do HTS estava cometendo contra as minorias alauítas. E assim que começamos esse processo, começamos a receber muitas ameaças. E assim que você voltar para Damasco ou viajar para fora de Sueida, nós vamos te atacar de novo e... na prisão você vai falar a verdade. Então a situação se agravou depois que os alauítas se voltaram para a verdade, onde eles viviam na zona rural de Damasco, em Jarmana e Shabi-Shabiat Zainayá, onde muitos massacres aconteceram. Antes disso, massacres aconteceram em Sueida, onde os ataques começaram em Sueida. Todos estávamos preparados para o que ia acontecer. Os sinais eram claros de que Sueida seria a próxima. E você sabe o que aconteceu depois disso? Assim que o governo do EI chegou aqui, foi um genocídio sistemático. A única razão pela qual eles estavam matando as pessoas era porque elas eram drusas e não havia mais nada a dizer sobre isso. Muitas mulheres foram estupradas, pessoas foram sequestradas. Sheiks da religião drusa foram insultados. Seus bigodes foram cortados e raspados antes de serem mortos de forma desumana e humilhante. E isso levantou muitas preocupações porque todos nós tínhamos que defender nossa terra desses monstros. Não podemos descrevê-los de outra forma. E todas as pessoas na Espanha, a maioria delas são civis. Todos tiveram que pegar em armas para defender suas mulheres, suas casas e sua terra. E com o apoio do Estado de Israel, quando interveio, essas pessoas começaram a fugir com o rabo entre as pernas e começaram a correr. E sim, eles saíram de Sueida depois de 4 dias, eu acho, ou mais. O primeiro ataque foi do próprio governo HTS. Havia forças militares e forças de segurança que estão ligadas ao governo HTS. Essas são as autoridades de fato que estão governando a Síria no momento. E depois que o tratado estava em andamento, eles saíram de Sueida e mudaram os grupos-alvo. A maioria deles é do ISIS, HTS, pessoas que são ideologicamente islâmicas. E eles são xiitas e a maioria deles dizia que você tem que ir fazer jihad na Síria. E depois de terminar na Síria, você vai para Israel e faz seu jihad lá.
Então, a situação era catastrófica, para ser sincero, e nós tínhamos que defendê-la porque, de certa forma, nas nossas crenças, você tem que proteger sua terra, seus idosos e suas mulheres, mesmo que isso custe a sua vida. Você já imaginou que se tornaria um correspondente de guerra em Sueda? Você imaginava isso quando era criança? Aconteceu tudo sozinho. Precisávamos de pessoas para documentar os acontecimentos que estavam ocorrendo aqui. E minha inspiração foi diferente porque eu falo inglês, então eu estava tentando espalhar a mensagem para o público internacional. Talvez eles acordassem ou dessem entrevistas e, para ser sincero, ninguém interveio, exceto o Estado de Israel. Nossa mensagem era divulgar o que estava acontecendo no local porque a maioria dos meios de comunicação ainda está proibida de entrar em Sueida até hoje. Tivemos um grupo de jornalistas franceses e um grupo de jornalistas britânicos que tentaram entrar em Sueida nos últimos meses, e eles foram barrados no último posto de controle, que pertence às autoridades de fato. E a preocupação deles era que estavam vindo para a Sueida para encontrar pessoas más ou pessoas malignas. Por isso foram impedidos de entrar em Sueida, mesmo com toda a documentação em ordem. Eles receberam permissão para entrar em Sueida, apesar da proibição. Na verdade, não querem que ninguém veja a verdade pessoalmente. Antes disso, alguns veículos de mídia e grupos entraram em Sueida. Um turista judeu-americano também foi impedido de entrar em Sueida. E todos os obstáculos deles são mentiras. Estamos indo para um lugar perigoso. Você encontrará pessoas más. Nós não vamos permitir que você entre em Sueida. Eles não querem que todos vejam a verdade. Os prédios aqui em Sueida estão, na maioria, ainda queimados até hoje. Temos mais de 35, eu acho, vilarejos que ainda estão ocupados pelas forças do HTS. Mais de 180 mil pessoas deslocadas por toda a Sueida, pela montanha Basham. E lá temos muitas pessoas que foram vítimas de desaparecimento forçado e sequestradas, e elas ainda estão sendo mantidas como reféns em suas prisões. Outra questão é que as pessoas desaparecidas e os desaparecimentos forçados ainda são uma das nossas maiores preocupações. Eles estão mantendo pessoas como reféns. A rota entre Damasco e Sueida não é segura. Muitos carros do nosso lado foram atingidos por tiros, atacados por grupos, pedras lançadas pelos beduínos e pelas forças de segurança de Damasco. Na semana passada, um médico, acho, ou uma pessoa que trabalha na área médica foi baleada e seu carro foi completamente destruído. E antes disso, uma mulher foi baleada e mais algumas pessoas que estavam no mesmo ônibus também ficaram feridas. Então, até hoje, a estrada ainda não está segura. Eles estão tentando nos atacar até mesmo no caminho de Sueida para Damasco. Então, ainda estamos sob cerco até hoje, mesmo que espalhem boatos de que não há cerco em Sueida, mas isso não é verdade. No último mês, tivemos 60 pessoas feridas por violações do cessar-fogo vindas dos postos de controle em direção ao centro da cidade. Fomos atacados por drones, mísseis e bombardeios. Tudo isso está documentado e disponível online, então todos podem ver as evidências no terreno. Eles estão violando o cessar-fogo diariamente e de vez em quando somos atingidos por drones. Houve ataques de drones, onde eles veem grupos de pessoas, mesmo sendo civis. Ferimentos foram registrados no hospital na última rodada. Passou de 60 feridos e 3 pessoas foram mortas. Sua família apoiou sua decisão de se tornar um jornalista de guerra? Obviamente é arriscado. Você já pensou que um dia não iria voltar para casa? Sim. E o que eu sinto é que estou em uma situação em que preciso fazer a voz do meu povo ser ouvida, das famílias, das histórias que vi, dos corpos que vi no chão. Nós não vamos esquecer e nunca vamos esquecer o que fizeram conosco. Sempre há risco. Em muitas situações, como há 6 meses, tivemos que escoltar uma equipe de imprensa espanhola e tivemos que ir para uma posição na linha de frente. Todos nós estávamos lá, nos preparamos e entramos no local. Assim que o regime HTS nos viu documentando na área, fomos atacados por 3 drones, então tivemos que evacuar imediatamente. Graças a Deus ninguém se feriu, mas sempre há o risco de não voltar para casa. Esse é um risco que vou correr até o dia em que eu morrer. Agora volte e conte pra gente qual foi a primeira coisa que você presenciou. Acho que foi em julho de 2025, certo? Esse massacre. O que você viu? Onde você estava?
Quais são as imagens que ainda estão na sua mente daquele momento? Estávamos aqui desde o primeiro dia no chão, defendendo nossa terra e nosso povo, não queríamos sair. Muitas pessoas que estavam com mulheres, crianças pequenas e bebês tiveram que viajar para áreas rurais para proteger suas famílias. Para nós, pessoalmente, ficamos e fizemos um juramento de proteger nossa terra até o último suspiro. Ao mesmo tempo, estávamos documentando tudo o que acontecia. A primeira coisa que vi foi meu vizinho, que tentou defender sua casa da janela e todo o prédio. Foi atingido por armas pesadas e queimado até virar cinzas. Vi o corpo dele quando entrei na casa que estava destruída e postei tudo nas redes sociais na época. A segunda coisa que vi foi um corpo coberto com um lençol branco no chão. Achei que era o corpo de um dos atacantes. E quando levantei o lençol, vi que era a esposa dele. E as mãos dela tinham sido cortadas só para arrancar os objetos que ela usava. Isso foi muito doloroso, para ser sincero. Passamos por muitos casos enquanto documentávamos nas áreas rurais. Eu fui ao mercado de vegetais que também estava destruído. Sempre havia pichações na parede. As paredes também documentavam e exibiam mensagens agressivas contra os drusos, dizendo que eles estavam aqui para matar você. Bani Umayya, que eles representam, o regime atual, está aqui para ficar, Allahu Akbar, e todas essas coisas eram repetidas nas paredes. Enquanto eu me movia pela área que era totalmente insegura, encontrei um corpo, e o corpo tinha cebolas ao redor. Alguns podem ter espalhado cebolas ao redor do corpo para evitar doenças ou por outro motivo. Depois de documentar o evento, eu postei e recebi uma mensagem no Instagram, sabe, de uma garota que dizia: "Se você puder, por favor, me envie uma captura de tela do corpo. Acreditamos que pode ser o nosso pai." Dei um zoom na foto e mandei para ela. E então, infelizmente sim, foi muito difícil para ela descobrir que o pai desaparecido há uma semana, ou menos de uma semana, tinha sido jogado e assassinado em um mercado de vegetais. Essas são algumas situações que enfrentamos ao encontrar pessoas. Ficar ferido tudo bem, mas encontrar mulheres que foram sim estupradas é muito difícil, faz parte da ideologia deles nos estuprar, roubar nossas casas, queimar nossas casas. Isso é algo que não é aceitável de forma alguma em nenhuma comunidade. As duas pessoas são pessoas de paz, mas elas estão na própria terra, e é por isso que estavam segurando suas armas para defender sua terra desses monstros. Agora, crianças e mulheres eram alvos deliberados para eles? E não poupou ninguém, para ser honesto. Assim que começaram a entrar na área pela entrada principal de Al-Masrah, o estado era deplorável. Todas as casas estavam queimadas. A estrada. Sim, desculpe, elas foram saqueadas e depois queimadas. Eles pegam tudo o que é valioso nas casas, fazem algumas pichações porque são artistas do terrorismo. E então eles queimam as casas e se filmam fazendo isso. Eles sentem orgulho de queimar as casas dos judeus porque isso faz parte da religião deles. As mulheres deles devem ser estupradas. É isso que eles dizem. As casas deles devem ser queimadas. E os homens deles devem ser decapitados ou suas cabeças devem ser decepadas. Hoje à noite vimos tudo isso. Vi uma sheika, forma feminina de cheque, que estava deitada no chão havia 2 dias, acho que no segundo dia. E bem, quando tentaram movê-la para enterrá-la no chão, eles a levantaram e ela ainda estava com o véu na cabeça e a cabeça dela ainda estava lá e começou a rolar no chão. Isso foi muito impactante. Ela é uma mulher. Ela não era militante. Era uma mulher. Quero dizer, se a mulher teve a cabeça cortada e eu vi a cabeça rolando no chão, isso também foi de partir o coração. Tudo o que vimos nos primeiros dias tivemos que nos adaptar porque a guerra não tinha acabado. Tivemos uma longa luta e agora, depois de 1 ano, estamos na mesma posição. Sabe, isso lembra muito o que aconteceu em 7 de outubro, pelo que eles fizeram nas cidades ao redor de Gaza. Não é o 7 de outubro, são os mesmos massacres, a mesma ideologia, as mesmas vítimas sem motivo algum. Só porque eles têm certas crenças de que devem viver e que as outras pessoas têm que morrer por eles. O que aconteceu em Israel se assemelha muito ao ocorrido em 7 de outubro. O que aconteceu conosco foi o Holocausto, e as pessoas que nos atacam nos lembram os nazistas. As coisas que eles fizeram são as mesmas que os nazistas fizeram com os judeus. E isso é outra coisa que nos conecta com o povo israelense.
Você sente que não há atenção suficiente para essa história do que aconteceu? Você sente que o massacre não está recebendo a atenção que deveria? Eu acho que, sabe, a maioria dos meios de comunicação são financiados pelo rei do Catar e por muitas pessoas que apoiam a autoridade de fato. A maioria das coisas que queríamos divulgar foi proibida de uma forma ou de outra. E como eu te disse antes, quando entramos ao vivo, nossas contas nas redes sociais são atacadas de forma sistemática para nos impedir de espalhar a mensagem. Atenção suficiente, para ser honesto, não, nós não temos atenção suficiente em relação ao nosso caso, além da comunidade israelense, do povo de Israel e do Estado de Israel. Outros meios de comunicação só divulgam o que apoia as autoridades de fato atuais. A situação real é completamente diferente. E do nosso ponto de vista, é diferente das mentiras que eles estão espalhando. Eles tentaram de várias maneiras. E nós, do ponto de vista do jornalismo, também tentamos cruzar todas as informações e, no final das contas, apresentar a verdade. E para ser honesto, quero dizer, você está enfrentando a Turquia, o Catar e a Arábia Saudita. Muitos veículos de comunicação estão investindo milhões e bilhões de dólares para garantir que Al-Zulani permaneça em sua posição, visando seus próprios interesses. Quão organizado foi esse ataque? Qual o papel das milícias beduínas, das forças do governo e dos jihadistas estrangeiros? Eles estavam todos vindo juntos? Quão organizado foi isso? Foi completamente organizado de uma forma dramática. Primeiro, o que eles tiveram que fazer foi começar o ataque de dentro de Sueida, onde os beduínos dentro de Sueida começaram a atacar os civis drusos. E então eles tinham um motivo para entrar e intervir para acabar com essa luta, mas isso é completamente falso. Os beduínos começaram a sequestrar membros da comunidade drusa, o que agravou o problema. Assim que entraram, foram escoltados por pessoas com passaportes de vários países. Alguns deles eram de Xixã. Outros eram de Uzbek. Conhecemos prisioneiros, jornalistas e os entrevistamos. A maioria deles tem nacionalidades estrangeiras e não são sírios, como dizem. E eles vieram para cá através de Antipas. E foi isso que eles disseram. Eles vieram para cá porque disseram a eles que os drusos são infiéis. Eles têm que lutar contra eles. Assim que terminassem a luta com os drusos, eles iriam passar por Jabal Basham em direção a Israel e começariam a luta com os israelenses. E os ataques começaram com as forças de segurança e as forças militares. Assim que houve um tratado internacional, um tratado para a retirada após a intervenção de Israel e dos Estados Unidos, eles saíram dos limites de Sueida. Eles tiraram todas as roupas e os emblemas que diziam ISIS na cabeça. E eles estavam usando roupas beduínas, mas alguns deles foram mortos no campo. Dá para ver as roupas militares deles sob a abaia. Acho que eram beduínos. Alguns documentos de identidade deles foram achados. Então, o inimigo é um só, mas o nome é diferente. Alguns os chamavam de beduínos, mas no final das contas, todos estavam ligados às atuais autoridades iraquianas. E as ordens vinham de Al-Joula para atacar Sueida. Não eram apenas beduínos ou combatentes estrangeiros. Todos foram reunidos, agrupados e levados para Sueida. Ainda é a verdade. É um fenômeno antigo, é um exercício democrático. Essa é a palavra correta para isso. Sim. Agora, você teme que isso aconteça novamente? O que a comunidade drusa faz para se proteger? Quero dizer, depois dos ataques, a Guarda Nacional foi formada. A Guarda Nacional reuniu todos os corpos militares em espreita em uma única formação. É o Exército Nacional para as Tropas, a Cavalaria de Basham. É bem organizada. Acreditamos que a Guarda Nacional está em posição de nos proteger de qualquer ataque, e eles estão todos espalhados nas fronteiras de montanha, protegendo nossa terra mesmo com as violações do cessar-fogo. E muitos dos soldados da Guarda Nacional também foram mortos e feridos. Estamos seguindo o direito internacional, se é esse o termo. A Guarda Nacional nunca atacou nenhum posto de controle fora de Sueida, mas uma vez que somos atacados por um posto inimigo, tentamos atacar o mesmo ponto que atirou em nós. Então isso é uma coisa que o povo da Guarda Nacional, os protetores de Jabal Darsam fazem, e o povo aqui em Sueida tem a crença de que o Estado de Israel, nosso aliado,
vai ficar ao nosso lado caso esses monstros pensem novamente em atacar Sueida. Nós vamos lutar até o fim, mesmo que morramos. Como está a vida cotidiana em Sueida hoje? As famílias têm comida, água, remédios e suprimentos suficientes? Como é? Acho que nos primeiros dias no ano passado foi bem difícil. Ficamos sem eletricidade por mais de 12 dias, não havia água potável disponível. Falta de comida. Ficamos completamente sitiados e eles cortaram as conexões de internet, por isso não tínhamos acesso à internet. E a comunicação por celular ou dados foi cortada pelo governo, então não podíamos nos comunicar uns com os outros fora de Sueida e as notícias do que fizeram aqui não podiam sair de Sueida. Depois de um tempo, a situação da eletricidade ficou sim um pouco melhor, mas até hoje falta energia na maior parte do dia. Usamos energia solar. E a internet é cortada, e sempre que eles querem violar um cessar-fogo ou querem causar algum tipo de confusão durante o período de calmaria, eles cortam a conexão de internet, assim como a conexão GSM. Então tem outro problema que está nos incomodando atualmente, que é a educação. Muitos estudantes aqui, mais de 30 mil alunos, foram privados da sua educação aqui em Sueida. E pediram para eles fazerem as provas em Damasco, o que é completamente inseguro. Como eu te disse, a estrada não é nada segura. E não é lógico um estudante acordar às 5 da manhã e viajar por 2 horas para algum lugar perto de Damasco, sob a ameaça dessas pessoas que vão bombardear para nos matar. São todas crianças pequenas e alunos do 9º e do 12º ano, e você tem que viajar para Damasco, fazer sua prova e voltar para Sueida. E o próximo ponto é que eles privam os estudantes da educação. Esse é outro grande problema que enfrentamos até hoje. Mais de 12 a 30 mil estudantes foram privados da sua educação. Sim, é um grande problema. Eles também estão combatendo a educação porque não há educação na Síria. Era melhor antes, porque o único comércio na região na Síria, para ser honesto, não havia analfabetismo desde 2008. Então eles estão tentando destruir isso. Quando vieram aqui e nos atacaram, mataram os engenheiros, mataram os médicos, mataram as pessoas com altos graus de instrução. E é outra forma de privar as pessoas daqui da sua alfabetização. Para aquelas pessoas que não sabem quem são os drusos e por que esses extremistas islâmicos têm repetidamente atacado a comunidade drusa? Sim, nós fomos alvo porque não queremos ficar sob o domínio da Al-Qaeda. Essa é a única razão. Nós íamos e voltávamos e lutávamos de todas as formas antes do ataque. E no fim das contas, essas pessoas mostraram sua verdadeira face, que estavam escondendo atrás da máscara. Al-Jolani, que se autodenomina Muhammad al-Shara, o terrorista da Al-Qaeda, que depois foi para o Hezbollah e agora está usando terno e gravata. Por trás do terno e gravata há o terror, um homem-bomba. E eu não sei por que a comunidade internacional até hoje está ignorando essa questão, porque o que aconteceu conosco hoje pode acontecer na Europa, na Rússia e na América. Isso deveria ser uma grande preocupação. Eles tentam ficar aqui e controlar a área, mas quando se espalharem, vão se espalhar como um câncer. O povo judeu, acho que você já os conheceu em Israel, a sociedade judaica, nós temos nossas próprias crenças. Não é o mesmo que o Islã ou qualquer outra coisa. Religião islâmica. E é por isso que sempre somos atacados, porque nossas crenças são diferentes. E nas crenças deles nós somos infiéis. E é permitido matar a gente. E eles vão para o paraíso se matarem um judeu ou um cristão. Cristãos em Sueida também foram atacados. Muitas igrejas aqui foram destruídas, queimadas, e isso foi documentado. Além das igrejas, houve pessoas da comunidade cristã que foram decapitadas e mortas aqui em Sueida. E sim, quero dizer, esse é outro problema. Eles não pouparam ninguém, fosse cristão ou druso. Todos foram decapitados e mortos. Sim, e isso é uma grande preocupação para nós. Essas pessoas, nós não queremos essas pessoas nem perto da gente. Cidadãos americanos, talvez você não saiba, mas também houve americanos mortos em Sueida. Pessoas da família Al-Saraya foram arrastadas de suas casas até uma rotatória que era chamada de rotatória Shri Abat. E toda a família, que tinha 7 homens, foi colocada de lado e eles abriram fogo contra eles, e isso foi fotografado pelas câmeras deles.
2 deles tinham passaportes e cidadania americana e foram mortos na Suécia pelo regime HTS. Essas pessoas não poupam nenhum de nós. Até hoje, eu não sei por que a comunidade internacional continua em silêncio sobre esses criminosos que estão governando a região e se espalhando como um câncer. Você acredita que o povo druso tem um futuro dentro da Síria? A independência seria realista algum dia? Sim, quero dizer, nós vemos que a independência é a melhor opção que temos no momento e que é melhor para o futuro das próximas gerações. Nós esperamos pela independência. Não queremos fazer parte da chamada Síria sobre a qual fomos enganados por anos e anos. A área fica localizada em Jabal Batsam e a região de Batsam é uma área grande. E com a ajuda dos nossos aliados, podemos criar uma sociedade com organizações atuando em conjunto através de um governo que represente a comunidade drusa. Nós não queremos mais fazer parte desta Síria. A única maneira de nos protegermos de futuros massacres e ataques é termos nossa própria área com nossa própria proteção, a Guarda Nacional. E as pessoas nem conseguem viver em segurança, mesmo sendo drusas ou cristãs. Essa é a única saída para o desastre que está acontecendo na região ao nosso redor. Estamos cercados por terroristas da região de Al-Bura, da região de Damasco, do sul, do norte e de todos os lados. E nossa única saída é ter nossa própria área, nossa própria independência. Talvez as pessoas digam que não temos recursos suficientes. Existem muitos recursos. Um deles, um dos principais recursos, são as pessoas aqui em Sueda. A mentalidade deles, o modo de pensar, a educação deles, além dos recursos turísticos que temos aqui em Sueda e dos recursos internacionais que também temos aqui. Os recursos não são o mais importante no momento, mas conquistar nossa independência nos salva e salva as futuras gerações dos judeus e da comunidade cristã. Agora, como a Síria mudou desde a queda de Assad, as minorias estão menos seguras agora do que estavam sob o governo dele? Al-Assad era um grande ditador e o pai dele também era um grande ditador. Nós éramos contra Al-Assad. Todo mundo sabe que, uma vez que a chamada Revolução Síria começou a enfraquecer depois de 14 anos, a revolução começou a ressurgir novamente. Nos últimos 3 anos aqui na Síria, houve muitos protestos contra Al-Assad e Sahab. Al-Drama, liderado pelo Sheikh Ahmad al-Hajjaj, que era muito favorável a esses protestos contra o regime de Al-Assad. Depois que o regime de Al-Assad caiu, as pessoas que foram e governaram a Síria são muito piores do que esse ditador. Nós odiávamos Bashar, mas Al-Julan ainda mais. O que ele fez, não enfrentamos muito. E para ser honesto, nós, judeus e cristãos, não enfrentamos esse tipo de violações ou massacres quando Assad, o ditador, estava no poder. E quando Bashar deixou o poder, as coisas pioraram. E em todas as regiões da Síria, até hoje, há muitos sequestros, a crise acontece diariamente em toda a região. Existe a crise econômica, os preços estão altíssimos, a eletricidade foi privatizada e as pessoas sofrem diariamente. As mulheres estão enfrentando uma grande tragédia neste momento nas regiões onde o governo sírio está no poder. Elas têm que usar véus, lenços. Elas não recebem todos os direitos. Seus direitos foram retirados delas. Elas têm que viver estritamente sob um Estado islâmico, certo? Agora, enquanto crescia, o que te ensinaram sobre Israel? E sua opinião sobre Israel mudou de alguma forma ao longo dos anos? Eu não estudei aqui na Síria, mas principalmente enquanto Assad governava a Síria, tínhamos Israel como o inimigo. O povo judeu aqui na Síria, na verdade, eles têm parentes em todo Israel, em todo o Líbano, Jordânia, e nós sabemos qual é a verdade sobre Israel. Vocês divulgam os mesmos meios de comunicação que atuavam contra vocês e exibiam outra imagem. Mas meses depois do 15 de julho, como chamamos, aconteceu e vimos o apoio das pessoas da verdade, do governo e do povo de Israel. Tudo ficou claro, até mesmo para aqueles que cresceram e foram educados aqui e que foram doutrinados. Descobriram que Israel era o verdadeiro amigo e identificaram o verdadeiro inimigo. E não está escondido. Se algum dia você vier aqui para Israel, vai encontrar sinais de Israel por toda parte.
Onde quer que você vá, pessoas usam chapéus israelenses, camisetas e há bandeiras nas casas e jardins. Também temos aqui uma bandeira de Israel atrás da câmera, presa embaixo do ar-condicionado. Então, nós amamos Israel e amamos ainda mais depois do apoio deles à comunidade judaica, quando o mundo inteiro ficou parado e não nos ajudou enquanto éramos atacados e massacrados. O ponto de vista de muitas pessoas mudou. Talvez algumas pessoas tenham sido doutrinadas antes e agora a situação se inverteu. Você ficou surpreso que Israel interveio e se Israel salvou muitas vidas, quantas vidas você acha que eles salvaram potencialmente ao intervir? Milhares e milhares de vidas foram salvas após a intervenção das forças aéreas israelenses. Eles nos impediram, nosso povo, nós não somos uma força militar, somos civis, tentamos nos proteger com o nosso povo, não somos uma cadeia militar, somos civis, tentamos nos proteger com quaisquer armas que tivéssemos. Mas quando as forças aéreas chegaram e começaram a atacar os tanques e atingiram o Ministério Militar o ministério em Damasco, quando os combatentes em Damasco, todos eles acharam que estavam sendo atacados e ficaram com medo e sabiam que tínhamos apoio de Israel. Depois disso, foi o ponto de virada porque eles tiveram que retirar a maioria dos tanques que foram atacados e somos muito gratos pela intervenção de Israel. Se Israel não tivesse intervindo na Síria, nós não estaríamos fazendo esta entrevista hoje. Você acha que há pessoas em Sueida que gostariam de se mudar para Israel e viver nas áreas drusas de Israel? Acho que sim, as pessoas estão receptivas, muito receptivas. E nós estávamos fazendo manifestações e solicitando um corredor que conecte Israel à Síria. Um corredor humanitário, porque eu acho que isso vai ser muito útil para a comunidade judaica aqui. E isso pode criar um caminho entre as pessoas daqui e o povo de Israel. Acredito que isso deveria ser muito mais levado em consideração do que aparece na mídia. As pessoas aqui são muito acolhedoras com o povo de Israel e nós adoraríamos viajar para Israel, visitar também os lugares sagrados de lá. Jetro, o santuário do profeta Jetro, é no futuro. Inshallah, tchau. O que que os sírios entendem errado sobre Israel? O que que eles recebem da mídia? E o que que eles dizem sobre Israel? Sírios comuns, não só o povo judeu, mas de forma geral. Acho que isso veio das gerações mais antigas, enquanto Assad governava através do sistema educacional e da mídia que Israel é o inimigo. Era só para benefício próprio que ele estava fazendo uma lavagem cerebral em todo o mundo. Mas hoje, depois que Jolani está governando a Síria, a perspectiva é outra, porque ele mudou a forma de agir. As pessoas ou os judeus, o povo judeu ou a comunidade judaica eram vistos como uma ameaça e inimigos por causa do pensamento ideológico, sim. E isso é uma grande preocupação. Sim, quero dizer, não é uma luta por território ou por áreas. É só porque eles odeiam os judeus, porque os judeus não concordam com eles. E a religião diz que os judeus devem ser mortos, assim como os drusos e os cristãos. Os drusos sírios se sentem conectados aos drusos israelenses e essa crise fortaleceu essa relação entre eles? A crise fortaleceu muito a conexão entre os drusos daqui e os drusos em Israel. A comunidade drusa em Israel também foi muito prestativa e solidária. Até hoje voltamos a ter contato com nossos parentes de lá. E nos primeiros dias eles choraram por nós, sabe, com as coisas que aconteceram conosco. Então, muito obrigado também à comunidade drusa em Israel. O que nos conecta com a comunidade drusa em Israel é o Estado, porque nós acreditamos, assim como vocês sabem, na reencarnação. Alguns de nós costumavam viver no Estado. Todos nós acreditamos em Israel. E no futuro você pode morrer e nascer lá. E você pode morrer em Israel e nascer aqui ou algo assim. Sim, é um Estado ideológico. Sentimos uma grande conexão entre os judeus daqui e os judeus de Israel. Quando você fala com os drusos em Israel, quais são as experiências deles em Israel? Como eles se sentem em relação a Israel? Tipo, sabe? Em geral, eles estão muito. É como nascer de novo. E eles ficam muito felizes em fazer parte de um Estado de verdade. Eles têm todos os direitos. Eles vivem com pessoas que têm o mesmo tipo de mentalidade. Eles se orgulham de ser judeus israelenses, segundo eles. Sim, com certeza.
E nós temos orgulho de tê-los. Alguns dos melhores cidadãos de Israel são os drusos, inclusive no exército. Quais são seus pensamentos sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obviamente recebendo o novo líder na Casa Branca e tratando-o da maneira como faz? Isso causa algum tipo de revolta na comunidade drusa sobre como os Estados Unidos tratam o líder nessa nova situação? Liderança. Sim, e quando as sanções foram retiradas desse terrorista, isso foi um sinal de alerta para nós. E quando vimos ele em Washington e o presidente Trump colocando a mão nele com firmeza, isso foi uma grande preocupação para nós. Esperamos que, em um futuro próximo, o presidente Trump descubra que essa pessoa ainda é um terrorista escondido e que ele é um grande fã. Você pode encontrá-lo? Grande ameaça como ele era, mas ainda não foi acionado. Assim que ele for provocado, ele vai reunir seu exército com milhões de pessoas e vai destruir toda a área. Então, esperamos que o presidente Trump, em um futuro próximo, perceba que essa pessoa deve ser mantida algemada, não no palácio presidencial na Casa Branca. E qual é o papel que a Turquia está desempenhando no que está acontecendo na Síria? A Turquia está tentando expandir o exército o máximo que pode a partir do seu território e está apoiando muito a autoridade de fato atual. Sim, e para nós eles desempenharam um papel muito negativo. Eles apoiaram o chamado exército sírio com armas e artilharia que entraram na Síria enquanto os massacres estavam acontecendo. Então, para nós, a Turquia, desde muito tempo, se você voltar na história, eles não se dão bem com os drusos e veem os drusos como inimigos. E eles têm a mesma ideologia de Muhammad al-Julani. Então eles se dão bem. E eu acho que isso também é uma ameaça ainda maior. Como uma ideologia islâmica que também deve ser mantida afastada das pessoas que querem viver em paz e prosperidade. Sim. O que você acha do regime islâmico do Irã e qual papel eles desempenham? O regime islâmico do Irã, nós também tivemos alguns impactos negativos do regime islâmico do Irã. Um dos foguetes deles caiu aqui em Sueida e pessoas morreram lá. O regime islâmico do Irã é semelhante ao HTF, mas com uma perspectiva diferente do Islã. Eles veem outras pessoas que não seguem a ideologia deles como inimigos e atiram contra civis e pessoas ou pessoas que querem viver em segurança. E nós estávamos acompanhando isso porque podemos ver todos os foguetes que vieram do Irã em direção a Israel. As pessoas aqui, enquanto assistíamos aos foguetes à noite, desejavam que ajudassem Israel e derrubassem os foguetes daqui para que eles não chegassem às casas dos civis em Israel. Então, o inimigo é um só, seja o Hamas ou o regime islâmico do Irã. Ainda os vemos como a mesma ameaça, mas temos enfrentado a ameaça de Abu Muhammad al-Jolani. Você acredita que há esperança de que um dia você estará fazendo reportagens em uma Síria em paz, onde as minorias não são ameaçadas, onde os drusos podem prosperar sem medo de quem possa vir atrás deles? Você acredita que há esperança? Espero estar fazendo reportagens em Israel no futuro. Não temos esperança nessas pessoas, pois não é um governo de verdade à frente da Síria neste momento. Fomos atacados de todas as províncias, todos se reuniram ao Paragon. Então, para nós, os humanos são misteriosos. Para nós, não queremos estar ligados a essas pessoas que vieram de todas as províncias, se reuniram, vieram aqui e massacraram crianças. Eles não jogam crianças em água fervente. E nesse tipo de mentalidade, não queremos voltar de forma alguma. Queremos estar em nossa própria localização geográfica, onde queremos estar em nosso próprio Paquistão, longe dessas pessoas. Se isso acontecer, não será por alguma suposta teoria. Você está definitivamente convidado a vir morar em Israel. Como eu disse, nós amamos o povo judeu. E eu quero agradecer pelo seu tempo e por conversar comigo. Foi realmente uma conversa reveladora. Infelizmente, como dissemos, a mídia realmente não noticia essas coisas. Então é bom que estamos exatamente. Por isso vamos direto à fonte para falar sobre isso. Baha Abu Hamid, eu realmente agradeço. Se você quiser deixar uma mensagem final ou dizer como as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais ou algo assim, por favor. Obrigado. Pessoal, pelo tempo de vocês.
Foi um prazer transmitir nossa mensagem à comunidade internacional. Acordem. Acordem. O que ocorre conosco hoje pode ocorrer com vocês amanhã. Isso não é uma piada. Esta é uma organização terrorista que está se espalhando como um câncer. Gostaríamos de expressar isso a todos os meus amigos e parentes aqui na Suécia. Agradeço ao governo de Israel, David Netanyahu, ao povo de Israel, à comunidade judaica em Israel por todo o apoio e ajuda durante a crise. E à Força Aérea Israelense que intervieram no momento certo e nos salvaram de muitos massacres que poderiam ter acontecido de uma forma totalmente diferente. Se o exército israelense, as FDI, os diferentes... Não vamos registrar esta entrevista no momento e vamos obter todos os detalhes. E você pode me encontrar no Instagram como Bob do Abu Hamid. Esse é o meu perfil oficial nas redes sociais, Bob Abu Hamid. Incrível. Muito obrigado novamente e desejo a você tudo de bom. Foi um grande prazer para nós. Tchau, pessoal. Bye, guys.